Bem-vindo ao Conexão Cultura, o programa que conecta você à cultura em São José dos Campos. E hoje eu vou entrevistar um luthier, que é um profissional artista especializado em reparar e produzir instrumentos musicais. Vamos lá? Bom, agora eu tô aqui com o Mendel Pádua e ele vai me guiar nesse assunto, porque instrumentos musicais, música, eu não conheço muito desse assunto aí não, mas eu sou muito curiosa sobre essa cultura e eu sei que vocês também são. Mendel, obrigada por receber aqui na sua luthieria, né? É assim que fala, luthieria? Isso. Tem gente que fala luteria ou luthieria, né? Uhum. Mas tá valendo. Luthier? Sim, eu falo luthieria. Ah, então tá bom. Eu tô aprendendo aqui o assunto com você, então é assim. Sim. E luthier, né? Uhum. Sua profissão. Explica o que o luthier faz. Produz instrumentos? Olha, o que eu estudei, né, o luthier vem do francês, luth, né, de construtor de alaúde. Uhum. E o sufixo ier que faz, né? Então, o ofício, assim, alaúde, né? luth e o ofício, né? Então, assim, eu acho que os instrumentos de corda, né, os instrumentos de arco... O que é o alaúde? É um instrumento da época mais antiga, né, que remete um pouco, né, essas caixas acústicas assim. O formato dele é diferenciado, né? Não se vê muito por aqui. Esses dias apareceu um bandolim também, né, que ele é uma gota assim, mas não são instrumentos tão aparentes atualmente, né? Mas é só para... Na história começou por aí, né? A palavra luthieria, luteria, né? Uhum. E o que vocês fazem? Vocês fabricam ou não, né? Vocês produzem e consertam, não sei se a palavra é certa. É a manutenção, né? Porque hoje, principalmente no Vale, né, em São José dos Campos, nós temos muitos músicos, né? Tanto de bandas, né, quanto dos profissionais que tocam à noite, né? Que fazem essa diversão noturna, né? Então eles precisam muito mais dessa manutenção constante do instrumento, porque é muito, né? Toda noite quase tocando, eles precisam de uma limpeza, de uma troca de corda, né? Às vezes uma elétrica deixa de funcionar pelo constante uso, né? De pluga, despluga. Então são as pessoas que acabam mais procurando essa manutenção. E a construção, lógico, é sempre um sonho nosso estar construindo, né? Não é tão viável, né? Não se compara com uma empresa que produz em maior escala, mas todo luthier que eu conheço tem a paixão por fazer o seu instrumento, né? De construir. Para você construir um instrumento é de quanto em quanto tempo? Você falou que não tem tanto quanto manutenção. Sim. Quando a manutenção puxa muito esse tempo nosso, né? Constante, é diário, né? E a gente acaba fazendo algumas pequenas construções para adaptar nos instrumentos que estão vindo para a gente. Então, às vezes a gente faz uma construção de uma peça, não necessariamente do instrumento todo, mas a construção, no meu caso, acaba sendo como um hobby, né? Faço alguns instrumentos, quando faço, deixo, se alguém se interessa, né? Vendo, né? Mas assim, não é constante isso, né? Quando sobra um tempo, né? E também a gente vai Então se não virando. tem assim, tipo, de tanto em tanto tempo que você... Mas deve ficar muito feliz, né? Quando chega uma pessoa... Eles encomendam? Sim. Também? Encomendam. A gente tem, né, luthiers que trabalham só com a produção, né? E luthiers que se dedicam só à manutenção. E alguns luthiers que fazem as duas. Eu não sei como eles conseguem se dedicar dessa forma, né? Porque a manutenção e a construção demandam um tempo muito grande, né? Uma dedicação muito grande. Então, assim, as pessoas chegam, encomendam, escolhem madeira, né? A parte de captação, né? De tarraxas, essas coisas assim. Então, a gente fala o mercado custom, né? Você customiza um instrumento, né, para o cliente. Uhum. E qual que é a diferença, assim, porque tem essa diferença de valor e tudo mais, obviamente, Sim. né? Mas até para convencer o pessoal, digamos assim, qual que é a diferença de um instrumento fabricado ali na fábrica, um monte de instrumento, e de um especialmente, tem diferença em madeira, em materiais? Sim, como que com certeza. Madeira, né? É lógico que os instrumentos que a gente compra hoje, se você for a fundo, tem uma numeração e você procurar, você vai saber qual é a madeira, onde foi fabricado, que ano foi fabricado e toda a descrição.
Mas quando você faz um instrumento para você, você pode ter a escolha da madeira, né? Da madeira, se vai ser pintado ou não, né? Quando ele é pintado, você acaba usando uma madeira não tão bela. Quando o instrumento ele fica no verniz, né? Ou não usa o verniz verniz e a madeira fica aparente, aí que entra todo o trabalho, né? De você escolher uma madeira, né, de trabalhar aquela madeira para que fique aparente aquele instrumento que não tem uma cobertura de pintura. Né? Então, assim, é muito diferente, né, de você trabalhar com um instrumento comprado em larga escala, né, e um instrumento custom. A escolha, a ergonomia, né, o que você pretende, né, com aquele instrumento, né? Você sabe até onde você consegue chegar com aquilo. Às vezes você gosta muito de uma marca, mas aquela marca, um botão aqui que você vai mexer no volume, vai te incomodar e toda hora que você vai fazer uma passagem, um solo, alguma coisa, você esbarra ali e acaba te dando um problema na execução de uma música, por exemplo. E aí quando você faz um instrumento específico para você, né, o cliente fala, olha, esse botão não vai aqui, esse botão você joga para esse lado que eu não vou ter problema. Que é assim, sei lá, pra música que ele vai tocar, pro estilo musical. Sim. Então o luthier ele customiza todo do jeitinho, tipo, mistura uma madeira, de repente faz, você falou da ergonomia, Sim. adaptado assim ao corpo de quem tá comprando Sim. também. Esse instrumento aqui atrás, ele é customizado, você fez? Não, essa é uma viola, né, que é de um outro luthier. Eu não conheço, mas chegou para mim através de um cliente que sempre traz os instrumentos para mim. E falou que é de uma família e tem um valor super sentimental. Ele veio muito quebrado, né? A madeira dele é um pouquinho fraca também. E eu falei para eles que não daria para eu fazer com que ele voltasse a soar, né? Até porque o tanto de quebra que ele teve, a gente teria que estar fazendo um outro instrumento. E como tem um valor sentimental para essa família, eu restaurei ele, né? Eu estou restaurando, estou mantendo ele de uma forma que ele vai ficar ali na família, com as cordas, tudo direitinho. Vai dar para tocar? Não vai dar para tocar. Ah, tá, mas né? fica... Essa tensão, principalmente por serem 10 cordas, né? Provavelmente, eu não vou testar, né? Mas a gente faz com todos os reforços, assim, mas eu não aconselho, né? Que ele volte para tocar pela madeira ser fraca, né? E aonde teve as quebras, eu acho um pouco difícil dele segurar toda essa tensão, assim. Nossa, isso tudo... O luthier é um artesão mesmo, então, né? Tem Sim. uma... E toda essa tradição que existe, como que é, assim? Olha, pra mim, eu sempre tive uma família musical e ao mesmo tempo não, né? Eu sempre tive a relação com a música em casa, mas por escutar música. Né? Os meus pais consumiam música. Eles não eram músicos, mas na família tinha pianista, essas coisas assim, sempre teve. Mas meu pai e minha mãe não. O máximo que tinha era um violão, minha mãe brincou um pouco com teclado, essas coisas assim. Mas o meu pai consumia muita música, né? Desde música nacional quanto música, né, gringa. Então, assim, eu lembro de momentos muito pequenos, assim, ouvindo muita música. E quando eu fui crescendo, né, na adolescência, isso fazia parte da minha vida, ouvir vinil praticamente todos os dias. Né? E como eu tenho mais 2 irmãos, a gente sempre estava ali trocando figurinha, falando dessas coisas. E com certeza a gente acabou fazendo música, estudando, né? Eu estudei baixo, estudei um pouco de guitarra, estudei um pouco de tudo. A gente chegou a fazer um pouco de conservatório. E quando eu fui estudar em São Paulo, eu sou natural de São Paulo, mas vim para o Vale, né, cedo, né, morei em várias cidades aqui no Vale. Hoje estou morando em Taubaté, trabalho em São José, em Taubaté. E a gente foi estudar em São Paulo e lá teve um curso de final de semana com o luthier. E aquilo assim, sabe, me deixou muito feliz, me encantou demais, porque a partir do momento que eu entendi várias coisas, como funcionavam no instrumento, eu comecei a me virar, né, melhor com aquilo e acabei entendendo melhor o instrumento na hora de eu tocar. Isso foi há mais de 20 anos atrás e depois, há uns 5, 6 anos atrás, eu reencontrei essa pessoa e realmente eu voltei para a escola dele estudando mesmo, assim. Isso foi da parte
já virou luthier, né? Sim. Mas já tocava antes. Sim. Mas isso é necessário? Assim, pra quem... É bom, né? É bom. Assim, é necessário que seja um músico Sim. pra se tornar luthier? Eu acho que... Eu não conheço nenhum luthier que não seja músico. Você acha que o caminho geralmente é esse? Eu acho que primeiro... Eu acredito que primeiro vem a música, a não ser que seja de família mesmo, né? O meu filho, primeiro ele tocou e depois ele tá se interessando um pouco pela luthieria. Não sei se ele vai se interessar por essa arte, mas ele já toca. Talvez lá na frente, se ele... Ele pode fazer pra ele, né? Sim. Tipo, primeiro, de repente não engrena aí como uma profissão, Isso eu acho mas... importante. Então, geralmente vem assim, né? Sim. Olha, a gente vai parar um pouquinho por aqui. No próximo bloco a gente vai conversar mesmo sobre direitinho como que foi a sua entrada aí no mundo da luthieria. Legal. A gente já volta. Bom, agora a gente está de volta. O Mendel já contou como que ele entrou nesse mundo da luthieria. Agora eu quero saber há quantos anos você está atuando como luthier? Tá. Profissionalmente, né, com a luthieria aberta, vai para uns 6 anos. E foi estudando, né, em São Paulo, numa escola para luthiers mesmo, específica, que ali eu fiz todo esse contato com outros profissionais do Brasil inteiro, né, que acabavam indo lá para estudar. Vocês são um grupo bem unido, assim? Sim. Vocês se comunicam ainda? Sim, ainda tem uns amigos assim que me salvam demais, né, porque como eu falo, a gente nunca sabe tudo, né, porque toda hora estão inventando uma técnica nova, sempre estão inventando instrumentos novos, então a gente sempre tem que estar se atualizando. E nunca aparece tudo para você, né? Conforme vai aparecendo, você vai aprendendo também. Então, assim, eu tenho amigos luthiers que pelo WhatsApp a gente troca muita figurinha todos os dias, assim. E isso com os músicos também deve... Sim. Nossa, tem um mundo aí, né? A gente tem um grupo, né, na luthieria, que é a Fortress Team, que é o time da luthieria, que são músicos que eu dou um suporte a mais. Né, para eles estarem trabalhando, levando a marca. Então, às vezes, eles precisam de alguma coisa mais rápida, que eu dê uma ajuda ali, que vá no local, que faça outro tipo de serviço. A gente está mais firme com eles, assim. Não tipo, mais pronto a atender emergências, tipo um negócio assim. Mas durante o final de semana, essas coisas assim, a gente sempre está ajudando. Que é quando o músico trabalha mais, né? E eles levam o nome da luthieria, né? A gente sempre coloca um adesivo tipo no instrumento. patrocínio. Isso. Olha, que legal. Time, né? Que legal, isso, time de músicos. Deixa eu perguntar, Mendel, alguma vez alguém assim já reclamou de... alguma vez, claro que já deve ter reclamado de preço, algumas histórias assim. Eu acho assim que tudo, né? A mão de obra, né? Se a gente for ver a luthieria, ela é pura e simplesmente uma mão de obra. E acho que toda profissão, que quando a gente fala de mão de obra, um pintor, né, um cozinheiro, alguma coisa assim, sempre vai ter uma reclamação, né, do valor. Eles não entendem que é o nosso conhecimento, né, que está ali, não é a gota da Super Bonder, da cola que eu vou colocar ali, né, a madeirinha que eu vou colocar ali, que né, não tem... Não é um custo material, né? Sim. Apenas. Isso não é uma troca de um equipamento assim, mas sim, tem... Eu acho que da forma que eu trabalho, né, assim, eu procuro mostrar tudo o que está acontecendo, o que eu vou fazer, e quando eles veem o que eu estou fazendo, né, o que eu estou agregando naquele instrumento para ele, se eles reclamam, depois no final eles já entendem, né, o que está acontecendo, porque eu vejo que essa profissão, apesar de ter bastante, né, gente fazendo isso... Tem mesmo? Sim, não tanto assim, né? Mas tem muitas pessoas que não sabem, né, o que é um luthier. Né? Então, quando você apresenta o que você faz, as pessoas entendem. Mas com certeza tem reclamação de preço, sim, sempre tem. Né? E a gente tenta mostrar, agregar o que a gente está fazendo para que... E nunca tive, né, maiores problemas assim, não. É que legal o pessoal entender que não é como... Vocês, né, reparam instrumentos e tudo mais, mas reparar um instrumento não é simples, assim. Às vezes um instrumento, tem música que trata o instrumento como você, como filho, né? Sim.
Você é músico, você pode dizer, você tem algum instrumento de estimação? Eu tenho um que eu quase não uso, né? Ele tá uns 25 anos, foi na época que comprei com cheque até. Nossa. A gente abria a revista, tinha ali, a gente mandava os cheques, eles aprovavam, revista de instrumentos na época. E os meus amigos falam, você tem que usar isso. Eu falei, cara, eu tenho dó de usar ele, sabe? Ele tá como estado de novo, né? Mas assim, por outro lado, eu tenho uns instrumentos, eu tenho um contrabaixo de 1964, que eu consegui, ele estava todo acabado, todo detonado. E eu tô voltando ele aos poucos, assim, então assim, é muito prazeroso você ver um instrumento, né, que é de 1964, voltando a funcionar hoje. Então não tem preço, isso não tem preço, né? Quanto que você vai cobrar para fazer, quanto tempo ele já não trouxe de alegria, né, de música para os locais, né? Então, é um instrumento que tem história, né? Tipo, não é só um instrumento, cara. Muita história. Com certeza. E quando você você prefere, você estava falando aí, né, esse apego ao instrumento, você prefere, se você preferir uma das duas coisas, ser músico ou luthier? Olha, se você pudesse escolher, assim. Se eu pudesse... se você tivesse, melhor, se você tivesse que escolher. Você fala viver daquilo, né? Eu viver assim... Você tocar ou você reparar? Na verdade, a luthieria veio para agregar a minha caminhada na música, né? Porque eu sempre tive banda e a minha missão assim sempre foi tocar, sempre foi viajar, tocar com as pessoas, né? Ter um projeto sólido que eu possa tocar em vários locais. E a luthieria veio para mim porque eu consigo entrar mais ainda nesses locais. Quando a gente vai tocar com outras bandas, fala, olha, o Mendel é luthier, cara, me ajuda aqui, cara, estourou a corda, né? O Mendel tá aí, sabe? Então isso tá vindo de uma forma muito junta assim para mim. Eu quase não vejo uma divisão, né, de eu estar tocando e da luthieria, porque em todo lugar que eu vou tocar, né, eu tô tocando, mas a luthieria sempre tem alguém me pedindo um auxílio, uma ajuda, e isso me engrandece como músico também, né, na hora de estar tocando. Mendel, qual foi o instrumento mais caro que você já mexeu, assim, deu medo? Igual você comentou daquele ali, né, que tem uma tradição, um instrumento de família. Sim. Dá um medo de mexer Dá. no instrumento, assim? Acho que é um dos maiores receios nesse trabalho, né, você trabalhar com algo, às vezes não é tão valoroso, mas tem um valor sentimental. Né? Então, a todo momento você tem que estar preocupado se uma chave de fenda não vai escapar num verniz, não vai escapar numa madeira, na hora que você estiver fazendo um aperto. Então, assim, o cuidado é extremo em todos os instrumentos, desde um instrumento de R$200 até um instrumento de R$40 mil. Né? Então, porque não é o valor, é o valor sentimental, sim, né? Não tem como reparar, né? Não tem como trocar, né, um instrumento por outro, assim. Então, são cuidados extremos toda vez, né, com o instrumento de cliente, e eu tenho esse retorno que eles falam que eu cuido do instrumento como se fosse meu. Então, isso eu acho muito legal, esse retorno que eles me dão, porque eu realmente cuido como se fosse meu instrumento. Sim. Agora, é óbvio que não acontece mais o que eu vou te perguntar aqui, mas alguma vez, quando você estava começando, você já deu algum vacilinho, já estragou algum instrumento? Eu acho assim que a gente sempre acaba tendo falhas, né, quando a gente está começando, e acho que a maior qualidade de um bom profissional é você falar, olha, aconteceu isso, né, foi falha minha, né, de alguma forma a gente precisa reparar isso, mas não foram falhas assim que me onerasse de uma forma assim que eu, né, precisasse, mas assim, qualquer coisa que aconteça, né, tem uma palheta ali, tem alguma coisa a mais que está ali, eu já falo, olha, está aqui, tá devolvendo, está tudo aqui. Então, acho que o diálogo sempre é a melhor, você deixar sempre claro, né, o que está acontecendo, o que aconteceu com o instrumento, né, se ele dá um reparo ou não dá um reparo. Não adianta tampar o sol com a peneira, ele vai chegar em casa, vai tocar e ver que não funcionou, ou tem alguma coisa que ele não esperava. Né, então, deixar bem claro o que está acontecendo com o instrumento dele. É uma relação bem especial, assim, que tem, né? Sim, tanto é que tem clientes que chegam, tá aí. Já confia. E a gente está conseguindo
toda semana uma coisa nova, assim, sabe? Um clipe novo, um EP novo, uma gravação nova. Você é baixista, né? Sim. Só baixista, assim, você deve saber tocar vários outros instrumentos, mas... E tem a banda, a Anversa. Fala um pouco dela. É aquilo que eu estava falando para você agora, né? É um projeto que a gente só está tendo alegria, né? Que é junto com a Tati, a minha esposa, 2 amigos sensacionais. O Marcelo, que eu conheço há muito tempo atrás, de outras bandas. E o Peixe, que é o baterista, que chegou com uma cara muito séria pra banda, assim, a gente, ó, até arrepia até. Será que vai ter imagem? Quem que é? O Peixe, o Peixe. baterista? Será que vai ter imagens do Peixe pra gente colocar? Tem que ter, né? E a gente tá conseguindo toda semana uma coisa nova, assim, sabe? Um clipe novo, um EP novo, uma gravação nova, um selo, né, o merchandising das camisetas, adesivo, tudo que a gente queria, sempre teve aquele sonho de fazer, está acontecendo agora. Que legal. Né, então, assim, logo mais, né, logo menos, está saindo material novo aí. E é ali que eu tô, né, colocando toda essa energia minha, né, como músico, como luthier, né, como artista, está sendo nessa banda. Como o Mendel já explicou, o termo luthier vem do francês luth, que significa alaúde, e dá nome ao profissional que constrói instrumentos de corda. Sabia que a profissão de luthier é uma das mais antigas, mas que muita gente não conhece? Um dos luthiers mais famosos da história foi o Antonio Giacomo Stradivari, que viveu na Itália até 1737. Ele foi uma grande referência no ofício, sendo aprendiz de Niccolò Amati, com quem aprendeu e desenvolveu a arte de fazer instrumentos de corda, que são os violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, violões e harpas. A ligação do luthier com os músicos é muito especial, e às vezes os dois são até a mesma pessoa, como é o caso do nosso entrevistado. Aliás, a seguir, a gente vai passar um clipe da banda do Mendel, a Anversa, que é uma banda de HC, ou hardcore, uma vertente do punk. Essa cena musical surgiu internacionalmente por meio da segunda onda do punk, no final da década de 1970. É um estilo de punk considerado ainda mais rápido e agressivo. Hardcore é um termo em inglês que pode ser traduzido mais ou menos como algo feito ou executado de forma extrema. O visual dos músicos, assim como a melodia, trazem uma aura de crueza e solidez. As letras desse estilo costumam ter um contexto social e político, e vocês vão entender tudo isso melhor quando ouvirem a Anversa. Eu recusei quando retornei aos medos, sempre recuei. Heridas que deixei de viver. O que eu sei, agora quem sou eu? Não deixo mais
Conexão Cultura sobre luthieria vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, tá? Outro programa para você. Se você quiser assistir esse programa novamente ou qualquer outro, tudo fica disponível no canal de YouTube da TV Câmara. O endereço fica aqui para vocês. E se vocês quiserem acompanhar os bastidores, as próximas pautas e saber o que está acontecendo na vida cultural de São José dos Campos, fica seguindo o nosso Instagram. O endereço vai aparecer aqui também. Então é isso, até semana que vem.